bem? Tudo tranquilo por aí, né? Então, estudos mantendo a 1000, provas chegando. Então, vamos lá, vou resolver umas questõezinhas aqui, principalmente o pessoal que vai fazer seleção da ETE. Teve uma mãe, Dona Cristiane, me mandou aqui umas questões e eu vou resolvê-las aqui e vou postar para vocês verem a forma de resolução. Então, é o seguinte aqui, ó, questãozinha bem bacana, tá? Bem tranquila também, fala de divisões, só que tem que ter uma certa interpretação. Não é aquela só usar a fórmula. Você tem que entender a questão, verificar como é que vai ser feito e utilizar as ferramentas que a gente viu no decorrer do curso, no decorrer das aulas, tudo bem? Então, ó, desculpa a voz aí, tô meio rouco, dando muita aula, a garganta não tá aguentando. Mas vamos lá. Olha só, então essa questão aqui ela diz o seguinte: Gabriela faz sanduíches de queijo e sempre compra o queijo a ser utilizado em embalagens de mesma massa, ou seja, o pacote vai ter o mesmo peso, tudo bem? Ao fazer 8 sanduíches idênticos, utilizando todo o conteúdo de uma dessas embalagens, ou seja, as embalagens de mesma massa, ela verificou que cada sanduíche ficou com 60 gramas. Informações que nós já temos aqui, ó. Nós temos que foram 8 sanduíches e que cada sanduíche ficou com 60 gramas. Ou seja, eu tenho aqui, ó, deixa eu botar aqui, bom, nós temos 8 sanduíches, botação, tudo bem? E cada um deles tem 60 gramas. Ou seja, é só pegar e multiplicar. 60 gramas vezes 8, a embalagem então vai ter quantas gramas? 8 vezes 0, 0, 6 vezes 8, 48. Então, vai ter 480 gramas. Cada embalagem tem 480 gramas. Tudo bem? Aqui a gente já mata a questão. Gabriela irá fazer 6 sanduíches idênticos, utilizando todo o conteúdo de uma dessas embalagens de queijo. Com quantas gramas desse queijo cada um desses 6 sanduíches ficará? Bom, só fazer a conta inversa agora. Se cada embalagem tem 480, eu vou fazer 6 sanduíches agora, é só eu dividir. 480 dividido por 6, que é a minha quantidade de sanduíches. Então, aqui, fazendo a divisão, eu tenho que 8 vezes 6, 48, tá? 48 menos 48, 0, abaixo esse outro 0. 0 vezes 6, 0, tá? Então, cada sanduíche vai ter 80 gramas. Gabarito correto, letra D. Então, verifique que não é uma questão muito difícil. É uma questão simples. Você vai utilizar apenas divisão. Só que você tem que entender o que a questão está querendo dizer. Tudo bem? Quase todas as questões são assim. Próxima questão agora fala de frações. E aí tem um macetezinho que eu falei, que é o do dar dedo. Não sei se está lembrado. Toda vez que tiver frações e aparecer o dá, o D ou dó, vai ser qual tipo de operação que a gente vai fazer? Vai ser uma multiplicação, beleza? Então, olha só como é simples essa daqui, ó. De novo, tem que ter interpretação. Para fazer um recheio de um bolo, Marcela separou um vigésimo, né? Cadê? 1/20 de uma barra de chocolate, tá? Tá aqui. Porém, ela utilizou somente 3/4 da quantidade que ela separou. 3/4. Tudo bem? Foi o que ela usou. Qual é a fração que representa a quantidade de chocolate em relação à barra inteira que Marcela utilizou para fazer esse recheio? Bom, ela utilizou quanto só? Ela separou um vigésimo, mas ela só usou 3/4. Mas ela usou 3/4 de 1/20. Então, vou pegar aqui 3/4 de é 3/4 vezes 1/20. Como é que eu faço multiplicação de frações? Simples. Eu faço numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 3, 3. 20 vezes 4, 80. 3. Cadê? Alternativa certa, letra A. Corretíssimo aqui, tudo bem? Então, só lembrar do macetezinho. Toda vez que eu tiver dar dedo na matemática, vai ser uma multiplicação.
Bom, aqui é 3/4 de 1/20. Então, vai ser 3/4 vezes 1/20. Multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. Beleza? Bem tranquilo. Próxima questão, vem de plano cartesiano. E aí tem um detalhezinho que é com relação aos pontos. E aí tem um grande macete, tá? Que você pode utilizar para você não errar nunca, principalmente quando o ponto fica em cima dos eixos, tá? Eu vou explicar o normal e depois eu explico esse macetezinho, tá bem? Macetezinho não, porque macete não serve para tudo. Essa técnica que você pode usar para não se embananar quando o ponto estiver em cima de um dos eixos, que é onde a maioria do pessoal erra, e quando cai em prova cai assim, um ponto em cima de um eixo, ou do eixo X ou do eixo Y, tudo bem? Vamos lá então. Ele deu aqui o plano cartesiano e ele quer que você diga qual ponto identifica o 4, 6. Bom, toda vez que eu tenho um ponto, tá? Ele vai vir no formato, uma letrinha maiúscula, parêntese, e dois númerozinhos aqui dentro do parêntese, tá? O primeiro número sempre vai estar relacionado ao eixo X, e o segundo número sempre vai estar no eixo Y. Sempre vai ser assim, tudo bem? Então, se ele está pedindo ali o ponto, que é 4, 6, o que a gente vai fazer? Vai olhar lá no plano, primeiro no X. Sempre o primeiro número é o que está no eixo X, tudo bem? A gente vai olhar lá, ó. O primeiro é 4, então o 4 está aqui, ó, eixo X, esse que está deitado. Eu vou subir 4 e no Y 6. E vou ver onde é que essas retas se interceptam. Bom, ela se intercepta nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui eu tenho um X 4 e tenho um Y 6. Então, meu ponto correto é o ponto Q e não o ponto S. Tudo bem? Esse é o ponto que representa o 4, 6. Qual foi a confusão que fez aqui, ó? Inverteu. Quem marcou o S achou que esse daqui era o Y e esse daqui é o X. Então, não, pessoal. Toda vez que aparecer um ponto, o primeiro número vai estar no eixo X e o segundo vai estar no eixo Y, sempre, tudo bem? Aí eu chego para vocês e pergunto assim, ó, digamos que aqui tem um ponto P, Q, R, S, digamos que esse 7 aqui é o ponto T. Como é que eu faço para eu representar esse ponto T? Bom, você vai representar assim, ó, T. Aí você vai lá no ponto e vai colocar o lápis em cima. Bom, o primeiro ponto não é sempre o X. Bom, então você vai traçar para baixo até achar o X. Quando você colocou o ponto em cima do lápis, você vai olhar no eixo X. Você está em cima de que número? Ah, do 7. Ah, então beleza. Se eu olhando aqui, eu estou no 7, olhando para o X. O primeiro número que eu estou vendo é o 7, então aqui vai ser o ponto 7. E de novo, com o lápis em cima, lá tem que botar o lápis em cima do ponto. Quando você olhar para o Y, você vai estar olhando para que número? Aí eu estou olhando para o 0, então esse ponto aqui é o ponto 7, 0. Tudo bem? Olha só a diferença. Se eu tivesse aqui o ponto U, aqui, ó. Olha como ele já ia ficar diferente. Aí vamos colocar aqui quais são as coordenadas do ponto U. Bom, ponto U, você coloca o lápis em cima e olha lá, ó, no X, quando você coloca o lápis em cima do ponto, olha para o X, você está vendo quem? O 0. Então, o primeiro número vai ser o 0. E quando você olha para o Y, você está vendo quem? Estou vendo o 7. Então, o ponto Y aqui vai ser o 7. Beleza? Isso é um macetezinho que eu queria dar para vocês para poder entender. Então, sempre o primeiro número vai ser do eixo X e o segundo vai ser do eixo Y. Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão. Muito bem, diz aqui, ó. Felipe e Tiago trabalham juntos em um carrinho de pipoca. Em um dia de trabalho, Felipe vendeu certa quantidade de saquinhos de pipoca e Tiago vendeu 30 saquinhos de pipoca a menos que o dobro da quantidade vendida por Felipe. Bom, ele já deu duas informações para a gente. Primeiro é o seguinte, são duas pessoas. Nós temos Felipe e temos Tiago. Bom, Felipe vendeu quantos saquinhos de pipoca? Ele não disse. Então, quando ele não diz, essa é a nossa incógnita, né? É o que eu quero saber. Então, a incógnita, vamos colocar X aqui primeiro, tudo bem? Pode ser qualquer letra, eu coloquei X. E Tiago vendeu quanto? Bom, ele vendeu 30 saquinhos de pipoca a menos do que o dobro da quantidade vendida por Felipe. Nós sabemos qual a quantidade que Felipe vendeu? Não, mas como a nossa incógnita é X. Bom, o dobro de um número sempre vai ser duas vezes o próprio número.
Então, o dobro de x, que é o que eu quero saber, vai ser 2x. Tudo bem? Só que Tiago não vendeu o dobro. Ele vendeu 30 quantidades a menos do que o dobro. Então, o dobro é 2x menos 30. Bom, nós temos aqui o nosso sisteminha já, tá? Vamos ver o que ele fala agora. Juntos, eles venderam 126 saquinhos. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui Felipe mais Tiago. Venderam quantos saquinhos? 126. Beleza? Tá, como é que eu resolvo isso agora? Quantos saquinhos de pipoca Felipe... Então, o que eu quero saber é a quantidade que Felipe vendeu no dia de trabalho. Bom, como é que eu faço essa conta? Bem tranquilo também. Felipe vendeu quanto? Eu não sei, a gente atribuiu o valor de x. Então, só vou substituir aqui, ó, x mais. Quanto que Tiago vendeu? Tiago vendeu 2x menos 30, que é 30 saquinhos a menos do que o dobro de Felipe. Então, vou pegar aqui e vou substituir. 2x menos 30. Não esquece do resto da equação, igual a 126. Agora é só resolver. Como é que eu resolvo essa equaçãozinha aqui? Bom, primeiro eu vou olhar as partes literais. Temos aqui partes literais iguais, ó. Eu tenho x e aqui eu tenho x. Então, eu posso somar. Aí você chega e fala, mas professor, como é que eu vou somar x mais 2x? Bom, esse x aqui é a mesma coisa que eu tenho o número 1 aqui do lado dele. Você vai pegar e vai somar. X mais 2x dá 3x. Tudo bem? Menos 30 igual a 126. Como é que eu resolvo isso daqui agora? Simples. Deixo letra para um lado, número para o outro. Convenciona-se a deixar a letra do lado esquerdo, no primeiro termo, tá? No primeiro membro. E os números no segundo membro. Facilita a vida da gente, tá? Mas isso não é obrigação, não. Você pode deixar onde você quiser. Eu aconselho fazer assim, porque facilita, você vai ver sua vida inteira dessa forma. Então, o 3x aqui eu vou deixar ele quietinho aqui no primeiro membro, tá? O 126 já está no segundo membro, então eu vou deixar ele quietinho também. E esse 30 eu vou passar ele para o segundo membro. Qual é o detalhe? Toda vez que for mudar de membro, eu tenho que inverter o sinal. O sinal do número é sempre o que está na frente dele. Como aqui está menos 30, ele vai passar para o outro lado, mais 30. E agora, o que eu faço? Bom, agora é só somar. Eu vou deixar aqui o 3x igual a 126 mais 30, dá 156. Tudo bem? E agora, o que eu faço? Vou jogar aqui para cima. Bom, esse 3 aqui ele está multiplicando o x. Então, eu vou passar para o outro lado com a operação inversa. Qual a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, o x vai permanecer no primeiro membro, igual a 156, que já está certinho, dividido por 3. Tudo bem? Eu posso colocar em fração ou eu posso colocar pelo algoritmo normal, tá? Então, aqui, quanto é que dá isso daqui? Vamos dividir aqui, ó. 156 dividido por 3. Então, aqui eu vou pegar 3 vezes 4 dá 12, tá? 15 menos 12 dá 3, abaixo 6. Agora eu tenho 36. Perdão, gente, perdão. Já o sono, já falando mais alto. Vou pegar aqui. Vamos lá. Aqui, ó. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Abaixo 6. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Resto 0. Então, aqui, ó, x, o nosso x vai ser igual a 52. Tem que tomar cuidado com isso. Tudo bem? Por que tem que tomar cuidado com isso daqui? Porque o x vale 52. Ele perguntou quanto que Felipe fez. Bom, tudo bem, porque Felipe vendeu x. Então, Felipe vendeu 52, tá? Neste dia. Mas se ele pergunta 52, então o gabarito aqui é a letra C. Tudo bem? Aí, vamos lá. E se ele quiser saber a quantidade que Tiago vendeu? Bom, Tiago vendeu 2x menos 30. Quanto que vale x? 52. Então, é só pegar e substituir. 2 vezes 52 menos 30. Bom, aqui o que a gente faz primeiro? Primeiro tem que fazer a multiplicação. 2 vezes 52 dá 104 menos 30. Que vai dar quanto? 80, né? Isso mesmo. Não, 74. Então, aqui vai dar 74. Então, Felipe vendeu 52 e Tiago vendeu 74.
Tá bem? Ok? Vamos lá para a próxima questão. Então, vamos lá, próxima questão. A qualidade está um pouquinho ruim, mas a gente consegue fazer, tá? Então, vamos lá. Tranquilinha também. Uma equipe de biólogos marinhos realizou uma expedição em um submarino. No primeiro dia, o submarino atingiu uma profundidade de 584. Bom, se é um submarino, temos aqui o nível do mar. Aqui a gente vai chamar de 0, é a nossa origem. Bom, ele atingiu uma profundidade de quanto? De 584, ok? Metros. Em relação ao nível do mar. No segundo dia ele subiu 125 metros, onde permaneceu por mais 5 dias. Considere que abaixo do nível do mar, as profundidades são representadas por números negativos. A profundidade do submarino no terceiro dia, em metros, foi, bom, no primeiro dia ele desceu 584, no segundo dia ele subiu 125 e permaneceu por mais 5 dias. Então, só preciso abater 584 menos 125. O resultado disso vai ser a profundidade que ele ficou. 4 menos 5 não dá, pede emprestado, esse 8 vira 7 e o 14 vira, e o 4 vira 14. 14 menos 5 vai dar 9, né? 9. 7 menos 2 dá 5. 5 menos 1 dá 4. Então, o submarino vai estar a menos, porque é negativo, 459 metros de profundidade. Tudo bem? Então, ele desceu 584, subiu 125. Observa que não são questões robustas, questões difíceis. São questões de cálculo simples. O que você precisa fazer? Com calma, entender a questão, analisar os dados e desenhar. Tem que fazer o desenho, tem que rabiscar a prova. Prova limpinha, assim o aluno não pensou direito. Então, você tem que fazer com calma, raciocina, desenha, rabisca, formula a ideia, entende e depois vai para os cálculos. Porque o cálculo é o de menos. Vocês vão conseguir fazer sem problema algum. Tudo bem? Próximo agora aqui, ó. Bom, aí começa com figuras geométricas. Toda vez que tem figura, você já tem que saber de cara duas coisas, que é o perímetro. O que danado é o perímetro? Perímetro nada mais é do que a soma dos lados, tá? Soma dos lados, tudo bem? E a área vai depender da figura. As mais comuns, triângulo e retângulo, quadrado e triângulo, tudo bem? O quadrado vai ser base vezes altura. E o triângulo, eu vou botar aqui do quadrado. E a área isso aqui é do quadrado, tá? E a do triângulo vai ser como? Base vezes altura dividido por 2. Belezinha? Então, isso daqui é a área de um triângulo. Então, temos que saber essas coisinhas, tá? Já para início de conversa. Então, ele deu aqui, disse que era um eletricista que queria fazer uma instalação e tal. Ele contextualiza, né? E aí ele fala aqui, ó. Para fazer essa instalação, Antônio comprou uma quantidade de fio elétrico que equivale ao triplo da medida do perímetro. Quando eu falo em triplo, vai ser 3 vezes alguma coisa, no caso 3 vezes o perímetro. Essa vai ser a minha quantidade de fio. Como é que eu acho o perímetro? Bom, é só a gente pegar e somar. Aqui então, esse está meio apagado, mas aqui é 40, tá? Aqui ele dá 20, aqui ele deu 30, aqui 20, aqui 30. Bom, a figura, se você observar bem, ela é um retângulo. Se aqui mede 30, aqui 20, aqui 30, somando tudo, é a medida total da lateral, né? Então, 3, 6, 7, 8. Então, esse número aqui de cima é 80. Tudo bem que não dá para entender direito aqui, que está um pouquinho embaçado. Aqui ele diz que essa medida aqui vale 40. Se essa vale 40 e essa daqui vale 20, essa daqui então vai valer 20. Beleza? Essa daqui já está dando para ver que é 20. Essa daqui é 20. E essa daqui é 40. Feito? Bom, ele quer saber o total do perímetro, mas preste atenção numa coisa. Olha só. Se aqui mede 20, aqui também mede quanto? 20. E aqui mede quanto?
20. E aqui mede quanto? 20. Bom, agora é só somar as laterais. Gente, ó, você vai pegar aqui e vai somar, ó, 40, que é a medida desse lado todo. Então, 40, vou colocar aqui ó, o perímetro, vai ser igual a 40, que é esse lado aqui. Eu vou marcar de amarelo, tá? 40, mais quanto? Mais 80, já vou riscar. 40, mais 80, mais 40. De onde veio esse 40? Daqui, ó. Tudo bem? Então, ó, 40, porque é a medida completa, mais 80, mais 40. Mais quanto? Mais 30. Aí subiu, mais 20. Olha a questão difícil. Mais 20. Mais 30. Perdão, mais 20. Pronto. Mais 30. Pronto. Agora é só a gente somar. Quanto é que dá isso daqui? Bom, isso daqui vai ser, ó, 40 mais 80, 120. 120 mais 40, 160. 160 mais 30, 190. 190 mais 20 é 210. 210 com 20, 230. 250. 200. Espera que eu errei alguma coisa aqui. O que foi que eu errei? 120. Vamos somar direitinho, bora? É o sono já que já tá. Bom, aqui dá, esse aqui vai dar 120 mais 4, 7, 8, 9, 90 mais 40, 70. 40, 70. Aqui dá quanto? Perímetro vai ser igual a 120 mais 90, 210 mais 70. Então, perímetro, que a minha mesinha tem um probleminha, já arrumei. Então, aqui o perímetro vai ser igual a 280. Aceita? Não tem essa alternativa. Mas o que ele diz? Que a quantidade de fio ia ser 3 vezes o perímetro. Então, 3 vezes o perímetro é 280 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vai 2. 2 vezes 3, 6, 7, 8, 840 metros. Tem essa alternativa? Tem sim. Aqui a alternativa, a letra D. Tudo bem? Viram que não é uma questão difícil. Questão que você tem que entender. Então, eu preciso achar o perímetro. O perímetro é a soma das laterais. Depois disso, eu tinha que interpretar que a quantidade de fio ia ser o triplo do meu perímetro. Era pegar e dividir e multiplicar. Tudo bem? Próxima questão. Questão de áreas. Bom, toda vez que aparece uma questãozinha de áreas assim, um macete que eu dou, uma técnica que eu dou é você decompor a figura, tá? Quase sempre quando aparece assim, ele quer saber a área total, ele quer saber alguma coisa do tipo, tá? Ele quer saber perímetro, então você já começa brincando com a questão aqui, ó. Bom, se você reparar, a gente tem, ó, um retângulo aqui e um retângulo aqui. Você, não, esse aqui é um quadrado, esse aqui é um retângulo. Não é, porque um quadrado tem os 4 lados iguais. Esse aqui é 3, esse aqui é 4. Então, já não vai ser um quadrado. É um retângulo. Esse lado aqui de cima vai medir 4. Esse lado aqui vai medir 3. Por quê? Porque este lado é igual a este e este lado é igual a este. Tudo bem? Esse pedacinho aqui vai valer quanto? Vai valer 1. Esse pedacinho aqui, ó. Por que esse pedacinho vale 1? Porque o total vale 5. Tá vendo? Aqui já mede 3. Então, o que falta mede 1. Beleza? Então, vamos ver o que ele quer. Então, ele aqui, Renato está preparando um terreno com o formato de dimensões indicadas na figura abaixo. Tá, ótimo. No preparo desse terreno, Renato irá utilizar 5 kg de esterco bovino para cada metro quadrado. Bom, se ele está falando 5 em metro quadrado e as medidas estão em metro, muito provavelmente ele vai querer que a gente calcule a área da questão, a área da figura. Quantos quilogramas de esterco bovino curtido Renato deverá utilizar no preparo desse terreno? Bom, se eu vou usar 5 quilos, você tem que guardar logo essa informação, tá? Eu vou usar 5 quilos por metro quadrado. Tudo bem? Eu vou usar isso aqui. Então, vou ter que saber quantos metros quadrados tem. Como é que eu posso fazer isso? Muito simples.
Ou você calcula a área de tudo e tira essa pedacinho que está faltando, ou você calcula, divide ela, decompõe como eu falei, ó. Bota isso aqui em figura 1 e figura 2. Calcula a área de 1, calcula a área de 2 e soma as áreas. Problema resolvido. Bom, vamos fazer assim que fica mais fácil. Qual é a área da figura 1 que a gente decompôs ali? É um retângulo, então é base vezes altura. A base mede 10 e a altura mede 5. Então, vou pegar e vou multiplicar. 10 vezes 5. A área da figura 1 vai ser, então, quanto? 50. Beleza? Agora, vamos para a figura 2. A área da figura 2, eu tenho que a base é 4 e a altura é 3. Então, a área é base vezes altura, 4 vezes 3. A área 2 vai ser 12. Ótimo. O que a gente faz agora? Eu quero saber a área total. A área total vai ser a área da figura 1 mais a área da figura 2. Quanto que dá isso, gente? A área total vai ser 50 mais 12, que dá 62. Aí você, meu Deus, mas isso daí não tem. Sim, metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque aqui, ó, é 4 metros vezes 3 metros. Tudo bem? Então, metro vezes metro dá metro ao quadrado. Aí vamos lá. Mas não tem essa alternativa aqui, porque você tem que entender a questão. Ele não quer saber qual é a área da figura, ele quer saber quanto de esterco ele vai usar. Ele usa 5 kg por metro quadrado. Se eu tenho 62 metros quadrados, ou você joga numa regrinha de 3, tá? Ou você simplesmente multiplica 62 vezes 5. 12 vezes 5, 10, vai 1. 6 vezes 5, 30, mais 1, 31. Então, eu vou usar 310 kg de esterco. Alternativa, letra C, questão correta. Aí o pessoal fala assim, como assim regra de 3, professor? Assim, ó, eu tenho que, para cada metro quadrado, eu vou utilizar 5 kg de esterco. Então, a gente achou 62. Então, para 62 metros quadrados, eu vou utilizar quantos quilos? Faço aqui, ó, x m ao quadrado igual a 62 vezes 5, 310 metros quadrados. Tudo bem? Então, vou utilizar x vai ser igual a 310, que eu vou cortar aqui, ó, metro quadrado com metro quadrado. Eu vou achar 310, que vai ser quilos. Tudo bem? Tanto faz. O jeito entendendo e fazendo a multiplicação fica muito mais fácil, né? Acho que essa aqui é a nossa última questão, que tem aquele macetezinho, que essa aqui é de conversão. Tudo bem? Algumas conversões você já tem que estar sabendo. Você tem que saber que 1 metro vale 100 centímetros. Tudo bem? Isso aí é óbvio que você já tem que estar sabendo. Mas se não sabe, usa o macete do karaokê. Lembra lá da frasezinha? Karaokê. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu ver se dá para escrever com essa letra feiosa. Ó. Karaokê. Às 6 horas da manhã. Dói. Eita, já tô, ao invés de eu escrever, eu já tô dando bizu. Deixa eu apagar. Ó. Karaokê. Às 6 horas da manhã. Dói. Cabeça e mente. Beleza? Tá, para que essa frase? Guarda aí, ó. Karaokê às 6 horas da manhã, dói cabeça e mente. Isso daqui você vai resolver qualquer problema de conversão, qualquer um, tá? Pode ser em medida de volume, de massa, tá? Então aqui, ó, karaokê começa com K. 6 horas, guarda esse H. O da você guarda, o M também. O D sempre as primeiras letras, ó. O C e o M. E aí você vai colocar aqui numa tabelinha aqui, ó. K, H, D, A, M. Sempre as primeiras, ó. D, C e M. Pronto.
Acabou o problema. Esse Mzinho aqui do meio, ele fica facultativo, tá? Se for em litro, você coloca em L. Se for massa, aí você coloca o Mzinho, tudo bem? Então, aqui é o seguinte, ó. Ele disse, ó, uma costureira comprou um retalho de 150 centímetros. Centímetros fica onde? Fica aqui, ó. Então, foi 150 centímetros, está aqui, de pano. Ela usou todo esse retalho para fazer uma saia. Quantos metros de retalho ela usou? Bom, é para tu transformar 150 centímetros em metros. Bom, observa o seguinte, ó. De centímetro para chegar em metro, tu vai andar quantas casas? Uma, duas casas. Tu andou para que lado? Duas casas para a esquerda. Bom, o 150, ele tem alguma vírgula? Aí você, não, ele não tem vírgula. Tem sim, só que a gente não coloca. Quando o número é inteiro, a vírgula fica aqui, ó, depois do algarismo das unidades. Ele não andou duas casas para a esquerda, você vai pegar essa vírgula e vai andar duas casas para a esquerda. Então, vai ser 1,5 metros. Essa foi a quantidade de tecido que ela usou. Só converter 150 centímetros para metro. Então, vai ser a alternativa letra C. Tudo bem? Bom, pessoal, aqui estão essas questõezinhas que a gente fez com vários conteúdos. Observa que as questões, em termos de cálculo, de fórmula, matemática, não tem tanta coisa assim. É mais interpretação. Então, tem que ler, interpretar e treinar. Tudo bem? Então, um beijo, um abraço, até a próxima, viu? E vamos lá, estuda que a vida muda, pessoal.